Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro 100 gramas de centeio, da Agatha Christie. A Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas de todo o mundo. Ela é super famosa por escrever romances policiais, investigativo, e é conhecida como a Dama do Crime. Ela é britânica e essa história também se passa em Londres. E esse livro foi escrito em 1953, mas ainda hoje é muito lido, muito debatido e eu amei esse livro, meu Deus. Olha, eu já vou adiantar aqui que eu fui uma cadelinha de Agatha Christie, caí em todas as armadilhas dela, acreditei em tudo, depois fui pega de surpresa, não desconfiei de nada. Não sei se vocês vão ler e vão pensar, nossa, era muito óbvio, mas eu não, eu fui pega totalmente de surpresa e acho que foi isso que tornou a minha leitura mais divertida ainda. E do que se trata este livro? Primeiro eu queria ressaltar que ele é de capa dura, então isso já faz com que eu ame o livro muito mais. A minha edição é da HarperCollins Brasil, que eu não conhecia, e eu pretendo ler muito mais Agatha Christie esse ano, então fiquem ligados que vai ter mais vídeo no canal. Então vamos começar pela história. Em Londres existia a família Fortescue, que eu acho que é assim que se pronuncia. E era uma família bem grande, composta por vários integrantes, e eles eram bem ricos. O chefe da família era o Sr. Fortescue, e num dia ele ia ter uma importante reunião de trabalho. Ele acordou, tomou seu chá, se dirigiu até o escritório, e chegando lá, caiu duro no chão, morto. A secretária então entrou na sala e chamou a polícia. E a polícia averigou que ele tinha sido envenenado. E no seu bolso foram encontrados 100 gramas de centeio, um punhado de grãos de centeio. Logo, o inspetor Neil foi chamado para investigar o caso, o que havia acontecido. E a Agatha Christie, ela cria uma trama muito interessante, porque até então todos os integrantes da família se tornam possíveis suspeitos. Todo mundo tem motivos para ter cometido aquele crime. Quem havia matado o Sr. Fortescue? E esse é o enredo que envolve o começo do livro. E vamos para os personagens da família, que são muitos. Adele, a segunda esposa do Sr. Fortescue, bem mais nova que ele. Ela era a primeira pessoa na lista para receber uma possível herança dele, caso ele morresse. E, futuramente no livro, a gente descobre que ela tinha um amante. Poderia ser esse o motivo? Não sei. Percival, o primogênito, que tinha muita afinidade com o pai e trabalhava junto com ele na empresa. Jennifer, a esposa do Percival. Elaine, a filha primogênita do primeiro casamento, que queria casar com um homem que o Sr. Fortescue não aprovava. Percy, o filho mais novo, que não aprovava as decisões que o pai tomava na empresa. Lance, o filho do meio, que morava na África Ocidental e volta de viagem quando toda essa confusão acontece. Ele e o pai tinham um histórico de brigas juntamente com seus irmãos. E os três empregados da casa, a Gladys, que era como se fosse uma faxineira, a cozinheira e o mordomo. E aí a Agatha Christie começa a contar a rotina do inspetor Neil. Ele vai entrevistando as pessoas uma a uma, visita a casa, e começa a investigar e se perguntar quais seriam os motivos pelo assassinato do Sr. Fortescue. Acontece que durante as investigações, mais uma pessoa é encontrada morta, Adele, a viúva do Sr. Fortescue, até então no momento a principal suspeita. Ela estava tomando chá com outras pessoas na casa e comendo bolinhos de mel. E aí ela caiu dura, envenenada também. A primeira coisa que o inspetor Neil fez foi procurar a Gladys, a faxineira, porque ela que tinha sido a pessoa que tinha servido o chá. Então ela se tornou a principal suspeita, porque como ela teve contato com o chá, ela poderia muito bem ter envenenado. E eles procuraram pela casa, procuraram e não encontraram. Lá fora, eles notaram que havia um corpo estirado no chão. E era da Gladys. Ela estava morta do lado de fora, congelando de frio e com um pregador tampando o nariz dela. Aparentemente ela estava estendendo as roupas no varal quando foi surpreendida e assassinada. O detalhe do pregador no nariz foi chamou muita atenção do inspetor Neil e ele se perguntou por que aquele detalhe sórdido tinha acontecido. O que parecia ser um crime comum se tornou um triplo homicídio e as investigações começaram a ficar mais intensas. Foi aí que o inspetor Neil recebeu a visita da Miss Marple. Para quem já conhece as obras da Agatha Christie, a Miss Marple é uma investigadora, uma detetive amadora que está presente em diversas obras. Ela também investiga os crimes e ela aparece na casa da família Fortescue porque a Gladys, a empregada que morreu, já havia sido funcionária dela muitos anos atrás no orfanato que ela administrava. A Gladys veio de lá. Então, quando ela viu no jornal as notícias, ela ficou muito intrigada para tentar resolver o assassinato
da conhecida e foi até a casa da família Fortescue, que é conhecida como o Chalé do Teixo, para tentar entender o que tinha acontecido. Logo, ela e o inspetor Neil formam uma grande aliança e eles começam a debater e investigar juntos o que pode ter acontecido. Mas o passado da família Fortescue não é tão simples quanto parece. Alguns anos antes, o Sr. Fortescue se envolveu com um homem, um sócio, em um novo projeto de uma mina de ouro na África Ocidental. O projeto parecia assim ter tudo para fracassar e eles estavam tentando investir naquilo para que desse certo. Acontece que esse sócio do Sr. Fortescue acabou morrendo naquela mina em circunstâncias duvidosas. Dizem que o Sr. Fortescue não socorreu o sócio quando ele precisou, quando ele estava pedindo ajuda. Dizem que na verdade ele assassinou de propósito. Isso fica meio ambíguo no livro, mas como o Sr. Fortescue foi um homem bem rico, com muita influência, ele conseguiu se safar das alegações e continuou vivendo a vida dele normalmente. Acontece que a esposa do sócio que morreu não deixou passar barato e ela jurou que a causa da morte do marido tinha sido o Sr. Fortescue e prometeu que passaria o resto da vida tentando encontrar meios para aplicar a vingança dela. Ela teve 2 filhos, com o falecido, um menino e uma menina. E enquanto eles cresciam, ela fazia de tudo para colocar na cabeça deles que eles deviam crescer e praticar a vingança contra a família Fortescue. O menino acabou morrendo e não conseguiu aplicar a vingança que a mãe tanto queria. E a filha, ela disse que não queria ter nada a ver com isso e acabou se afastando da mãe, e a mãe disse que ela é uma ingrata e até hoje elas não se falam. Teve outros acontecimentos no passado da família Fortescue que também foram duvidosos, como uma vez que o Sr. Fortescue chegou em casa, entrou no seu escritório particular e tinham vários pássaros da raça Melrose, que inclusive é esse desenho da capa do livro, mortos em cima da mesa dele. Ele automaticamente associou ao que aconteceu na África Ocidental por motivos que eu não entendi no livro, para ser sincera. Eu não entendi o que o pássaro tem a ver com aquele acontecimento. Talvez eu tenha me perdido ou simplesmente não ficou claro. E ele levou um susto. E nunca foi descoberto quem havia feito isso. Em outra ocasião, eles foram jantar e no dia ia ter uma bela torta que ia ser o jantar. E na hora de cortar a torta, tinha também vários melros, vários pássaros mortos dentro da torta. E ninguém nunca entendeu quem tinha feito isso. E aí o inspetor Neil, sabendo dessas informações, meio que associou pensando, talvez a mesma pessoa que cometeu os assassinatos cometeu também essas pegadinhas, essas brincadeiras com o Sr. Fortescue, já tentando tramar algum tipo de vingança no passado. Agora atenção, gente, normalmente eu não tenho problema em dar spoilers aqui no meu canal, eu falo do livro inteiro por completo mesmo, mas esse livro, se você tem intenção de ler e receber um spoiler, vai estragar tudo. Vai ser uma experiência bem chata, você não vai conseguir passar por toda essa trama que a Agatha Christie cria já sabendo o que acontece no final. Então eu vou colocar aqui embaixo na legenda o tempo para você pular para a parte que já não tem mais spoilers, para você não perder nada. Então vamos lá agora para a parte dos spoilers. Logo que o inspetor Neil descobriu que a filha estava desaparecida, a Miss Marple, muito esperta, já tinha conversado com várias pessoas da casa, começou a suspeitar de que uma pessoa dentro da família era, na verdade, a filha desaparecida da então viúva do sócio do Sr. Fortescue. Quem vocês acham que era? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E era a Jennifer, esposa do Percival, o filho primogênito. Ela, na verdade, era a filha da viúva, só que ela nunca demonstrou interesse em praticar uma vingança contra a família. Na verdade, foi ela que colocou os pássaros mortos na mesa e dentro da torta, logo quando ela entrou para a família, mas ela nunca se envolveu em nenhum tipo de assassinato, nunca teve a intenção de fazer mal. Ela deixa isso bem claro para Miss Marple e para o inspetor Neil, que aquelas coisas eram mais uma forma de honrar a memória do pai dela, e foi uma mera brincadeira porque ela queria ver a reação do Sr. Fortescue, para que ele não esquecesse o que ele fez com o pai dela. Acontece que ela acabou casando com o Percival, ela acabou entrando na família assim por acaso, e eles viveram um amor muito bonito e não foi de má intenção. Ela acabou se tornando parte da família e foi esse o motivo pelo qual a mãe dela falou que ela tinha morrido para ela, que era uma deserdeira e que ela não tinha mais contato, porque a mãe dela considerou uma traidora por entrar para a família do Sr. Fortescue, da qual ela tanto quis destruir. Tá, mas agora, quem era o assassino? O livro fala quem é o assassino? Sim, o livro revela quem é o assassino. A Miss Marple, ela enxergou nas várias cenas do crime uma similaridade, tá certo isso? Com uma canção de niná infantil muito famosa. A canção dizia o seguinte: reparem que a canção mais singela, com 100 gramas de centeio e 20 melros de recheio,
Basta fechar a panela e esperar que se ponha a cantar. Uma torta tão bonita não faria o rei vibrar? Enquanto ele no escritório, o dia inteiro, pensa só em ganhar dinheiro, a rainha na sala, sozinha, come o pão com mel que lhe trazem da cozinha. A criada no quintal estende a roupa feliz, até que um passarinho safado lhe morde o nariz. Então todos os crimes que aconteceram e tudo que aconteceu na história da família era basicamente aquela música. E a Miss Marple logo enxergou isso e falou: Inspetor Neil, tem alguma coisa errada. Alguém recriou os acontecimentos da música com os assassinatos. E eles pensaram, quem poderia saber essa música? Quem poderia fazer tal coisa, uma atrocidade dessas? E no final, a Miss Marple revela que ela recebeu uma carta da Gladys logo quando o Sr. Fortescue morreu. Na carta, ela dizia que tinha ido para um acampamento de verão durante as férias e tinha encontrado um homem chamado Bert. E ela havia se apaixonado pelo Bert. E o Bert falou que conhecia o Sr. Fortescue, que eles estavam trabalhando em uns negócios, só que ele não confiava 100% nele e que ele precisava de uma maneira para que ele pudesse saber se o Sr. Fortescue era honesto. Então, o que ele sugeriu para a Gladys? Ele falou que trabalhava num laboratório que produzia soros. E aí ele deu um frasco de soro da verdade para Gladys, que na verdade era cianeto, era um veneno, e disse para Gladys pingar 3 gotinhas no café do Sr. Fortescue pela manhã. Assim ele ia tomar café, ia para o escritório e naquele mesmo dia eles teriam uma reunião de negócios, onde ele não poderia mentir e assim o Bert saberia se ele estava falando a verdade ou não. A Gladys, muito ingênua e totalmente apaixonada pelo Bert, acreditou na história do soro da verdade e pingou 3 gotinhas na geleia de laranja do Sr. Fortescue. Quando o Sr. Fortescue morreu, ela entrou em desespero e mandou uma carta para Miss Marple relatando o que tinha acontecido com o Bert, mas que acha que se confundiu, porque ela disse: o Bert nunca faria isso, o Bert é um homem muito bom, eu acho que eu que aumentei a dose do soro e acabei matando o homem, mas não foi porque eu quis, e agora o que eu faço? Me ajuda. E anexou junto da carta uma foto dela com o Bert no acampamento de verão. E quem era o Bert? Isso mesmo, nada mais, nada menos do que o Lance, o filho do meio, que tinha histórico de briga com o pai e com os irmãos. Eu sei, ele não foi a primeira pessoa que eu imaginei que fosse o assassino, mesmo porque o livro, ele narra os acontecimentos fazendo com que você suspeite muito, com um embasamento muito concreto de outras pessoas. Então, ele meio que parecia ser um mocinho na história do livro. Ele morava na África Ocidental e ele alegou ter recebido uma carta do pai. Eles estavam brigados há muito tempo. E o pai, nessa carta, ele propunha uma reconciliação, para que ele voltasse e eles pudessem trabalhar juntos e ficar juntos. Acontece que o Lance não teve carta nenhuma, ele plantou aquela carta. Quando ele voltou de viagem, o Sr. Fortescue já estava morto, porque ele tinha armado todo esse plano como Bert. Então as pessoas não poderiam desconfiar dele, já que ele nem estava em Londres quando o assassinato aconteceu. Ele chegou em Londres para o velório do pai, plantou a carta no escritório dele, para que ele parecesse um mocinho, e continuou os acontecimentos. Só que ele precisava se livrar da Gladys, porque a Gladys sabia a aparência dele. Então, se eles se encontrassem, a Gladys ia falar: Bert, o que você está fazendo aqui? E ia entregar tudo. Então, o que ele fez? Ele marcou um encontro com a Gladys. A Gladys, inclusive, quando ela é morta, o inspetor Neil nota que ela estava com as mais belas roupas, assim, muito bem vestida. Parecia que ela estava esperando algo, estava pronta para uma ocasião. Ela ia entregar a bandeja de chá para Adele, só que ela viu o Lance pela janela do lado de fora. Então, ela deixou a bandeja no canto, foi lá falar com o Lance, que o mesmo estrangulou ela, matou ela e depois prendeu o pregador de nariz no nariz dela. E entrou em casa como se nada tivesse acontecido. O chá foi servido para Adele, onde o Lance colocou umas gotinhas, e a Adele também acabou morrendo. E por que ele queria se livrar da Adele? Porque após a morte do Sr. Fortescue, a Adele era a primeira herdeira da herança, então todas as ações da empresa iam para ela. Após a morte da mãe, a herança vai para os filhos, e ele queria ter o domínio da empresa, e ele ia conseguir ter metade da divisão com os irmãos dele, e ele queria ter esse domínio. Então ele se livrou do pai, da empregada, que era cúmplice e sabia de tudo, e da Adele, que seria a herdeira de tudo que ele queria. Atenção, parte livre de spoilers, pode voltar. Então é isso, assim, o livro é muito surpreendente. Tem várias partes com plot twist. Eu não imaginava esse final, me surpreendeu. Também não sei se eu sou uma mestra em investigação e talvez eu não tenha percebido os sinais óbvios, mas pra mim foi bem intrigante, bem surpreendente. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, de se inscrever no meu canal e eu vejo vocês na próxima.
Tchau!